Sejam bem-vindos ao segundo simpósio de Direito Tributário no Estado do Amazonas. Estamos agora no terceiro painel das palestras. Bem, o terceiro painel agora ele vai tratar dos benefícios fiscais do reflorestamento. Ele trata basicamente do IPTU verde, ICMS verde e a questão da despoluição fluvial. O que seria isso, basicamente? É uma série de incentivos fiscais que visa garantir e aumentar o desenvolvimento econômico, mediante incentivos de empresas de diversos setores, entes federativos, requisitos, mediante o atendimento de requisitos de diversas legislações, conforme varia de cada estado, município. E esses benefícios eles são concedidos mediante determinado desconto, que vai variar também, dependendo de cada ente federativo. Dada essa introdução, a gente tem a questão do ICMS verde, que também vai nessa linha, que visa fazer com que as empresas aumentem a preservação em detrimento da destruição, e isso gera um equilíbrio no investimento de diversos setores. A questão do IPTU verde também, que poucas pessoas conhecem, vamos abordar aqui no nosso painel, trata também de uma espécie de redução do valor do IPTU, conforme vão sendo atendidos diversos requisitos. E da mesma forma, a despoluição fluvial, só que nessa questão o processo ele é mais lento, inclusive atravessa, às vezes, diversas gerações. E, nesse caso, também existem incentivos e benefícios fiscais. A gente vai ter essa diferenciação aqui, conforme fomos vendo nas palestras. Bom, a primeira palestra agora vai ser tratada sobre o ICMS verde, e nós trazemos para a apresentação o ilustre Dr. Períodes Araújo da Silva. Seja bem-vindo, doutor, primeiramente. Obrigada pela participação aqui, agradeço em nome da Comissão de Direito Tributário do Amazonas. Bem, o doutor Períodes, ele exerce a carreira de advogado, contador, ele é pós-graduado em Direito Tributário e presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Roraima. Bom, doutor, eu lhe passo a palavra agora para o senhor dar andamento à palestra. É com imensa honra que eu estou participando desse simpósio. Agradeço a todos, no nome da comissão, em nome da presidente, a doutora Rangélia, a qual tenho uma admiração e grande apreço. Quando nós falamos sobre ICMS verde, nós falamos sobre preocupação ambiental. E essa preocupação ambiental, ela está disposta no artigo 225 da Constituição Federal, onde ela fala que todos têm direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, e ela impõe, no próprio artigo 225, ao poder público e também à coletividade o dever de defender e preservá-lo. Como foi ministrado anteriormente, já pela doutora, a defesa do meio ambiente que nós temos. Então, essa defesa do meio ambiente, ela norteia a ordem econômica conforme o artigo 170 da Constituição Federal, artigo 6º, em que ele diz que a ordem econômica ela tem que observar alguns dos princípios. Dentre eles, o inciso 6º, ele fala sobre a defesa do meio ambiente. Temos também na Constituição Federal, no artigo 23, inciso 6º, onde temos a imposição à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a competência comum de proteger o meio ambiente e combater a poluição em todas as suas formas. Onde ele fala que a competência comum no inciso 6, ele fala de proteger o meio ambiente. O artigo 24, inciso 6 da Constituição Federal, ele fala sobre a competência concorrente atribuída aos estados e à União. Ele deixou o município de lado. Para quê? Para legislar sobre proteção do meio ambiente. Tá? Onde o artigo 24, ele fala que compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, aí o inciso 6 fala, dentre eles, proteção do meio ambiente. Então, o meio ambiente sempre foi uma preocupação, onde as legislações que nós temos das questões ambientais, elas visam resguardar a utilização dos recursos naturais, para que a gente possa saber utilizar esses recursos naturais de forma mais consciente, sem degradá-lo demais e garantindo também a nossa posterioridade, conforme o 225.
Só que só tem um detalhe. Nós temos uma vedação imposta no artigo 3º do Código Tributário Nacional e na própria Constituição Federal, e que ela afasta, tá, utilizar o tributo como meio de sanção. Ou seja, eu tenho uma legislação ambiental onde eu tenho o princípio do poluidor-pagador. Poluiu, vai pagar. Então, eu estou aplicando uma sanção. Só que no nosso tributário, nós não podemos criar o imposto com a natureza sancionatória. Nesse caso aí, dos impostos ambientais. Com isso, mesmo diante dessa relação, nós também temos que uma das funções dos tributos é que os tributos podem agir como cunho intervencionista, aonde os entes públicos, cientes da sua responsabilidade atribuída pela Constituição Federal, já foi dito aí vocês nos artigos, na questão da preservação ambiental. Aí, então, o que está acontecendo? Esses entes públicos estão utilizando de múltiplas medidas com o único propósito de assegurar uma tributação orientada à sustentabilidade ambiental, de modo a regular as condutas sociais. O que nós temos que fazer é regular as condutas sociais, tirar aquela ideia de que tudo eu posso e tudo eu vou fazer, prejudicando sempre o meio ambiente e não preservando. Com isso, nós temos o artigo 158, o parágrafo único 2 do artigo 150 da Constituição Federal, aonde nós temos que a competência, a repartição dos tributos, e ele fala sobre que pertence aos municípios, no inciso 6º, o artigo 158 fala, pertence aos municípios, no inciso 6º, nos fala que é 25% do produto da arrecadação do ICMS, tá? Do Estado. Então, ou seja, o Estado vai arrecadar o ICMS e 25% dessa arrecadação ele vai ter que distribuir aos municípios. O parágrafo único, ele já dá um molde dizendo o seguinte: as parcelas das receitas pertencentes aos municípios, mencionado no inciso 4º, eles serão creditados conforme os seguintes critérios. Aí colocou 2 critérios. Qual foram os 2 critérios que ele colocou? No mínimo, 3/4, eu vou ter que distribuir diretamente aos municípios, utilizando como critério o quê? A proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias. Perfeito. Isso aí já é impositivo, isso aí eu não posso mexer. E o segundo critério que ele colocou, que foi que até 1/4, não quer dizer que seja 1/4, mas até 1/4, que corresponde a 25% do valor que ele teria que destinar aos municípios, ele pode fazer de acordo com o que dispuser uma lei estadual. No caso dos territórios, seria uma lei federal. Então, por leitura desse texto, tá, o que acontece? Os estados utilizaram essa situação, eu posso, desse 1/4 até 1/4, direcionar para qualquer área, eu vou criar um critério para poder distribuir aos municípios, não vinculando diretamente à arrecadação do ICMS. E eu posso criar um outro critério. O que aconteceu com isso? Os critérios são definidos por cada estado. Com essa premissa, que é uma premissa que nós temos na nossa Constituição, houve, e com a imensa preocupação com a preservação e conservação ambiental, houve a criação do imposto do ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviços, ecológico, ou ICMS verde, tá? Que ele foi instituído por alguns reguladores estaduais, aonde criam-se, eles definem critérios ambientais para essa última parcela, esses 25% do que eu vou ter que distribuir, e aonde eles vão criar índices, vão criar critérios. Os critérios, assim, vamos citar aqui como exemplo o critério usado pelo Estado de Minas Gerais, que ele criou o índice de qualidade ambiental, aonde ele vai distribuir o ICMS, aquela parcela que ele pode, 1/4 do ICMS ser distribuído aos municípios, conforme esse índice que ele cria para cada município. Então, em Minas Gerais,
A legislação estadual é que está definindo para os municípios os regimes, ela define para os municípios os regimes e os projetos que poderão justificar essas variações positivas para custeio das despesas com o meio ambiente, para que ela possa repassar esse ICMS. Com isso, nós temos que não é um incentivo fiscal ou um regime especial do ICMS. Lembrando, o Estado ele não tem o mínimo desembolso. O Estado não está desembolsando R$1 para poder, relativo ao ICMS verde, visto que quem gasta os recursos é o próprio município responsável, beneficiário dos recursos. Como? Do valor que eu tenho que passar para o município, eu tinha que passar o valor 100%, eu vou passar 75% com base na arrecadação do ICMS de cada município. Os 25%, que é destinado ao ICMS verde, que nós estamos falando, o que é que vai fazer? O Estado vai legislar, conforme nós vimos a premissa que ele tem, vai legislar e vai criar um critério para distribuir esses 25%. Lembrando também que alguns municípios já incorporaram em sua legislação também o ICMS, o chamado IPTU verde, que é o tema do nosso próximo colega, nosso novo colega que vai falar sobre isso aí, o Dr. Kleber. Tá? A questão do ICMS verde, o Paraná foi o pioneiro, foi o primeiro estado brasileiro a instituir o ICMS ecológico, ou ICMS verde. Em 89, a Constituição do Estado já previa essa medida, e ela foi regulamentada em 91 pela Lei Complementar 059 de 1991. O ICMS ecológico ele foi introduzido pelo Paraná, né, como nós já falamos aqui, e ele encontra ser adotado por alguns estados, como o estado do Acre, Amapá, Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas, Goiás, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, Paraíba e Tocantins, e alguns estados estudam a possibilidade de aplicação dos impostos, e alguns já têm até projetos de lei, que eu acredito que seja o caso do nosso estado do Amazonas. Aqui no estado de Roraima, por exemplo, nós estamos trabalhando com essa ideia de tentar criar, uma vez que também a nossa região também, ela também merece a guarida do Estado para a preservação ambiental, para que nós possamos fazer a conservação do nosso meio ambiente. Então, com isso, é sabido que o ICMS ecológico é uma ferramenta ambiental projetada para incentivar o resgate do meio ambiente, no intuito de que preservar, recuperar e proteger. E a adoção do ICMS, ele tem critérios na redistribuição do imposto. Eu tinha que redistribuir o imposto, eu vou estar criando critérios ambientais. Eu vou prestigiar o município que mais trabalha, que mais protege o meio ambiente. Com isso, já estou falando, então, eu tenho aqui duas funções principais do ICMS verde ou ICMS ecológico. Quais são elas? Conservação e compensação. Eu vou estimular para que os municípios façam a conservação para, logo em seguida, recompensar esses municípios que possuem áreas protegidas em seu território. Conservação, compensação. Então, a filosofia desse ICMS verde, ela está pautada no princípio do protetor-recebedor. Quem protege o meio ambiente recebe recursos em fase da compensação. Então, ela está defendendo que o agente público ou privado, de alguma forma, que protege um bem natural, que reverte em benefício da comunidade, porque o benefício é da comunidade. Ele deve receber essa compensação financeira como incentivo pelo serviço prestado. O ICMS verde, ele não encontra fundamento em princípios teóricos que derivam do direito tributário ambiental, pois é sabido que o papel do tributo é proteger o meio ambiente. Um dos papéis também do nosso tributo é também a proteção do meio ambiente. Nós temos que tributar para proteger o nosso meio ambiente. Mas lembrando, a vedação do artigo 3º do CTN e da Constituição Federal, a qual libera utilizar tributo como meio de sanção. Então, como eu não posso punir através do tributo,
a pessoa que vai agredir o meio ambiente, que vai tentar acabar, eu vou fazer o quê? Eu vou recompensar, eu vou compensar, eu vou dar para as pessoas que protegem um incentivo maior para que elas continuem protegendo. É uma indução que ele fala isso aí, para poder tentar estimular essa proteção. Com isso, o ICMS Ecológico ele tem o objetivo de beneficiar os municípios que desenvolvem ações em relação ao meio ambiente, através de envio de recursos do ICMS, que é destinado a esses municípios. Essa, praticamente, é a premissa do ICMS dele. A premissa do ICMS dele é eu compensar. Já que eu não vou poder penalizar, porque já não é da seara do tributo, o tributo eu não posso utilizá-lo como fins sancionatórios, eu vou fazer o quê? Eu vou compensar, eu vou recompensar, eu vou pagar para aqueles municípios que estão atendendo a essa situação. Era mais ou menos essa a ideia, não sei se tem alguma dúvida, restou alguma dúvida, e estamos abertos aqui para responder algumas questões. Bom, muito obrigada, doutor. A sua explanação foi esclarecedora. Esse assunto ele é muito recorrente hoje em dia e de muita importância, principalmente nessa questão ambiental, que a gente precisa ter todo esse equilíbrio econômico, social e ecológico. Então, a gente vê que é um incentivo que realmente as empresas, pelo que a gente vê diariamente, elas adotam e é algo que a gente vê funcionando na prática, né, em alguns casos. E a gente preza por essa aplicação diária. E é importante as pessoas terem conhecimento desse assunto para cobrarem o Estado e todas as aplicações necessárias. Muito obrigada pela sua participação. Só uma última palavrinha, só Certo. rapidinho. Lembrando o seguinte, porque, na verdade, quem está gerenciando os recursos, quem vai realmente trabalhar, o recurso já é do município, não é do Estado. Só que a competência para legislar sobre essa matéria não foi atribuída ao município, foi atribuída somente à União, aos Estados e Distrito Federal. É por isso que nós temos que realmente cobrar os entes, nesse caso estaduais, para que eles criem, pelo menos, esse tipo de política. É o que nós estamos também fazendo aqui em Roraima, para que ele tente viabilizar também esse tipo de ICMS. Exatamente. Muito obrigada pela pontuação. Passamos agora à próxima palestra, que vai ser dada pelo ilustre Dr. Kleber Barros. Muito bem-vindo, doutor. A Comissão de Direito Tributário do Amazonas agradece a sua participação. Bom, o doutor Kleber Barros, ele exerce a carreira de advogado, contador, é pós-graduado em Direito Tributário e presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Roraima. Ele vai tratar agora do IPTU Verde, que é um tema também de extrema importância. Ele passa a palavra agora, doutor. Obrigado, doutora. Eu acho que só teve uma confusão aí, acho que é a descrição do doutor Perildes aí, como presidente da comissão aí da Direito Tributário. Mas não tem problema, é uma honra aí ter o currículo, quem dera ter o currículo similar ao do doutor Perildes aí. Mas reitero aqui a minha alegria, o meu prazer de estar aqui falando com vocês. Agradeço o convite da Comissão de Direito Tributário, na pessoa da doutora Ragélia. Agradeço a presença, estava verificando aqui, mais de 50 participantes aqui nesse simpósio. E o tema que eu vou falar é um tema, podemos dizer, recente. É um tema mais novo. O tema que o doutor Perildes trouxe já tem mais tempo. ICMS verde, ICMS ecológico, ele já tem um tempo maior de discussão. Já o chamado IPTU verde, IPTU sustentável, também chamado IPTU ambiental ecológico, alguns apelidos, alguns nomes, títulos dados a esse IPTU, é algo recente no Brasil, dos idos de 2008, mas já adotado há bastante tempo em outras cidades, como Helsinki, na Finlândia, Dublin,
na Irlanda, Berlim, na Alemanha, e aqui mais vizinhos, na América do Sul, Medellín, Bogotá. Em suma, o IPTU verde, qual o objetivo? Na mesma toada que o doutor Perildes trouxe, com o ICMS, o IPTU verde tem qual objetivo? Conceder um desconto, conceder um benefício para as pessoas que, porventura, venham preservar, venha ter ações positivas para preservar o meio ambiente. Então, o IPTU verde, eu quero aqui louvar as cidades que assim adotaram, que não são tantas. A última vez que eu li especificamente sobre as cidades que adotaram, tínhamos menos que 80 cidades. Algumas capitais, como, por exemplo, Cuiabá, Curitiba, aqui no Rio de Janeiro, e outras cidades que Manaus também tem o IPTU verde, e outras cidades também, Salvador, tem essa ótima ação. Conciliar a questão da tributação com a preservação do meio ambiente é uma ideia sensacional. A grande questão é colocar em prática em termos claros, em termos atingíveis, que não adianta você conceder um benefício inalcançável ou muito burocrático, com grande dificuldade de se concretizar. E temos cada município com a sua liberdade, com a sua competência para legislar. Nós temos grande variedade de alíquota, por exemplo. Tem cidades que você tem alíquotas, descontos na alíquota de IPTU de até a sua totalidade, de 100%. Já tem outras cidades com limite até 20%, outras até 90%. Então, dentro da sua competência, dentro do seu objetivo, dentro da sua política tributária ambiental, que é algo muito importante, deve ser mais implementado, ter maior investimento, ter um olhar pelo legislador, pela Câmara Municipal, pelo prefeito, pois é algo muito importante. E cada município tem a sua particularidade, tem a sua liberdade para incentivar a sustentabilidade, criando os seus projetos de preservação ambiental, considerando uma redução de IPTU dentro desse contexto apelidado do IPTU verde. Qual seria, numa nuance assim mais panorâmica, o que seriam esses requisitos? Em boa parte, nós temos relacionado à construção civil, incentivando uma construção sustentável, gerar menos resíduos ou gerando resíduos que possam ser reaproveitados ou que causem menor impacto, menor dano ao meio ambiente. Então, temos incentivos para construtoras em alguns municípios, a construção visando um imposto menor vai trazer um custo também de operação menor, uma redução no desperdício, menos emissões de CO2, por exemplo. Então, a adoção de práticas sustentáveis é uma situação boa para todos. Então, o programa de IPTU verde que vários municípios utilizam é bem interessante. Alguns usam pontuações de acordo com cumprimentos de metas, de ações positivas. Então, em suma, quanto maior a relevância daquela ação, normalmente há uma pontuação ou uma redução maior. Então, essa sustentabilidade, como, por exemplo, através de utilização
de aquecimento solar para uma obtenção de uma energia limpa, renovável, sem impacto ambiental, outras situações relacionadas, por exemplo, a calçadas ecológicas, trazendo uma nova visão. Olha como o direito ele está sempre conectado a outras áreas, por exemplo, a arquitetura, a engenharia. Então, são várias nuances que o direito tributário não é somente número, o direito tributário não é somente cifras, o direito tributário pode ser manejado também dentro de uma política ambiental, dentro de um sistema tributário que já tem esse apelido, né? Esse sistema tributário ambiental, que no Brasil, como aqui a doutora Luíse contribuiu aqui no chat, infelizmente ainda não é uma realidade no Brasil. Então, falar nesse contexto, nós precisamos o quê? Como advogados, como advogadas, ou que tenha outra atividade afim do direito tributário, contribuir, né? Com propostas, com ideias, com debates, isso até mesmo com os municípios, com as cidades, para que tenha uma implantação, por exemplo, desse IPTU verde em mais cidades. Quanto mais cidades aplicarem essa técnica, esse projeto, essa ótima ideia, quem será beneficiado não será somente o município ou os moradores daquela cidade. Quem vai ser beneficiado é o Estado, é o Brasil, é o mundo, é o planeta. Imagina o Brasil com dimensões continentais, com mais de 5.000 cidades, se a maioria dessas implementarem o IPTU verde, como eu já falei, com regras claras, alcançáveis, como, por exemplo, a captação de água de chuva para a sua utilização, reutilização. Então, você consegue aumentar, assim, a possibilidade do alcance da água potável, diminuir a escassez de recursos hídricos, trazendo economia para todos. Então, em tempos de crise hídrica, se já tivermos um sistema, na maioria das cidades, de captação de água da chuva com a sua utilização, você diminui o impacto de uma crise hídrica. Então, é algo, por exemplo, que em algumas cidades, por exemplo, do Nordeste, devido à seca, fazem, poderia ter um incentivo maior do Estado. O IPTU verde seria uma ótima ferramenta para isso. Outra ideia muito boa que alguns municípios utilizam relacionado para pontuar e graduar a questão do IPTU verde, a coleta seletiva de lixo. Então, você fazendo uma organização, você ali dividindo, separando cada tipo de lixo, você ali reprime o impacto ambiental, podendo reaproveitar muita coisa, descartar de forma adequada outras, evitando ali uma proliferação de doenças, economia de consumo de água, de luz, na limpeza. Você teria uma redução de poluição de solo, de água, de ar. Então, reciclagem, muita coisa que poderia ser utilizado. Talvez a energia solar seja algo muito importante. Você reduz muito o consumo, é mais barato, a utilização de lâmpadas LED. Então, você tem muitas possibilidades de utilizar, né? E avançando, tem situações relacionadas a telhado verde. Lógico, não é em todo lugar que você vai conseguir fazer. Então, além de todo esse contexto benéfico no bolso, né, que a dedução do IPTU verde pode beneficiar, você pode trazer um contexto muito bom, além
do contribuinte para a própria cidade, né? Você pode implementar tanto, por exemplo, para as empresas, empreiteiras, construtoras, o chamado marketing verde, né? Marketing ambiental. Isso é muito interessante, até mesmo para as próprias cidades, municípios que assim implementarem, também é algo muito interessante. É algo que dá uma visibilidade para aquela cidade, é algo que traz algo muito positivo. Então, o IPTU verde deveria ser implementado pelas cidades, reduzindo ali e reduzindo os efeitos nocivos e conservando os recursos naturais. Então, existem inúmeras situações possíveis e dentro do contexto de cada município, isso poderia estar sendo adaptado, sendo implementado por mais cidades, pois, com certeza, você teria um benefício maior. Aí, na prática, você vai aplicar a melhor forma. Algumas cidades utilizam pontos, como eu falei, por exemplo, se não me engano, Salvador, não sei se utiliza ainda, utilizava a questão da pontuação bronze, prata e ouro. Você teria de 5% a 10% de desconto para essa certificação. Outros avançam, mas eu acho que seria interessante mesmo avançar mais, um desconto maior, né? Um desconto maior, mais interessante. Para pensar isso, já na construção, né? Já na construção, seria você já pensar em criar uma estrutura, não somente mudar depois, que pode ser interessante, mas tem as suas limitações. Então, o IPTU verde é uma possibilidade muito boa, é algo bem interessante, é algo, no Brasil, inovador ainda, recente, pouco aplicado. 2008, como eu já falei, grandes cidades aí do mundo que já estão aí na nossa frente há muitas décadas. É importante nós termos esse entendimento. É um tema novo que gera debate. Nós, como advogados, advogadas tributaristas, temos que participar, incentivar o debate, trazer propostas, porque a política, o prefeito, estamos em época de eleição, né, que é época melhor do que essa, para vereador, para prefeito, trazer ideias, né? O político gosta de ideias que gerem engajamento, repercussão. Então, nós podemos contribuir com esses debates para a implementação do IPTU verde na nossa cidade, contribuir com ideias, com debates. Quem desejar debater, estou à disposição de todos. Me permitam aqui deixar meu canal aqui de contato no Instagram, @kleberbarros.adv, Kleber com C, kleberbarros.adv de advogado, né? Também tem meu canal no YouTube, que é a mesma coisa, kleberbarros.adv. Se quiser debater, conversar sobre o assunto, estarei também à disposição, aí, principalmente no Instagram, né, que é a rede social do momento, kleberbarros.adv. Para concluir, não somente podemos, devemos participar do debate, é algo importante, e nós, como advogados tributaristas, muitas vezes somos vistos somente como aqueles dos números, dos cálculos. Nós podemos também ter uma participação social, ambiental muito boa, contribuir para o debate, para o bem-estar, não somente nosso, dos nossos filhos, dos nossos vizinhos e do mundo, né? Então, o direito tributário pode ser verde, o IPTU verde é um exemplo. Agradeço desde já, reitero o meu agradecimento pelo convite e reitero aqui a minha alegria de estar participando aqui com vocês. Plena quinta-feira à noite, né? Quase 60 pessoas ao vivo, só reitera algo que eu falo agora em público, eu já falei várias vezes aqui no privado para a doutora Rageli e vários amigos que eu tenho aí em Manaus, que a Comissão de Direito Tributário do Amazonas é um exemplo, está na vanguarda em vários pontos. Eu sempre comento, muitas vezes nós temos até, vou falar algo aqui,
algumas com maior estrutura, mais no centro do Brasil, mas vocês estão de parabéns, que vocês, com certeza, desenvolvem um ótimo trabalho, e eu parabenizo a todos da comissão, da seccional e todos os participantes aqui presentes. Um abraço, contem comigo sempre. Muito obrigada, doutor, pela participação. Peço desculpas pelo erro na menção do currículo. O doutor Kleber, ele é advogado e mentor para diversos advogados iniciantes na área tributária. É um prazer ter tido a sua explanação sobre o tema, que é de imensa importância. Como o senhor disse, ele é pouco conhecido, então, quanto mais as pessoas tiverem noção de como isso funciona, melhor vai ser a cobrança e mais vai ser os benefícios vindos para a área ambiental e para o desenvolvimento econômico no todo. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Só para quebrar o protocolo aqui rapidinho, gostaria de tecer alguns comentários sobre a pessoa do Dr. Kleber Barros, que é, sim, como a Iona falou, é um grande advogado que compartilha aí do seu conhecimento e já formou diversos outros jovens advogados. Eu sou aluna do Dr. Kleber Barros, né? E que honra, doutor, ter o senhor aqui no nosso simpósio. A doutora Ragéria não vale as palavras dela, que palavra de amiga você desconfia, tá? Então não leve tanto a sério. E aqui eu quero me permita fazer um anúncio em primeira mão. Acabei do pessoal do que trabalha comigo no marketing, acabou de lançar no meu Instagram. Hoje eu anunciei, eu estou iniciando um instituto chamado INAPRAT, Instituto Nacional de Aperfeiçoamento da Prática Tributária, que é justamente para unir advogados e advogadas tributaristas de todo o Brasil com um modelo novo de debate, de estrutura, pois a doutora Ragéria, nós já nos conhecemos há muito tempo, como aqui a doutora Aleph, aqui, alguns outros colegas, e muitas vezes o que eu notei, minha experiência, muitas vezes nós queremos entrar na área tributária e ficamos mais perdidos do que tudo, não sabemos por onde começar. E isso nasceu da minha experiência, das mentorias, da necessidade por sugestão de alunos, e eu creio que nós vamos poder contribuir, como aqui o doutor César também, já há muito tempo, o doutor César Cavalcante, já de longa data, já nos conhecemos também, nós contribuirmos não somente na questão profissional, que é importante, mas como cidadão. Então, agradeço em primeira mão aqui, eu faço esse anúncio, agradeço a presença de todos. Obrigada, doutor, pelas informações. Bom, passamos agora à próxima palestra, que vai tratar sobre despoluição fluvial. Quem vai tratar disso é o ilustre doutor palestrante agora, Kleber Oliveira. Ele que exerce a carreira de advogado especialista em direito tributário, em direito digital e proteção de dados. Ele também possui MBA em gestão tributária e é secretário adjunto da Comissão de Direito Tributário da OAB Amazonas. Doutor Kleber, ele passa a palavra agora. Muito obrigado, doutora, pela apresentação. Quero desejar uma boa noite a todos, agradecer a oportunidade que a CDT, que vem sempre prestando um serviço à sociedade, não mais à sociedade amazonense, mas também agora sem limites, né, para todo o Brasil, quiçá internacionalmente. Então, fico muito honrado em participar do segundo simpósio de Direito Tributário, e eu vou tratar de um assunto também novo, despoluição fluvial. Eu vou compartilhar aqui a tela com os doutores. Eu fiz um slide aqui, não muito grande, é um pitch de apresentação rápido, para a gente tratarmos de uma forma mais dinâmica, até mesmo porque é um assunto que é totalmente novo, né? Então, vai ter ainda muitos debates ainda referente a esses temas de direito tributário e meio ambiente. Como a doutora Iona falou,
sou especialista em direito tributário, tenho especialização também em direito digital e proteção de dados e sou secretário adjunto da Comissão de Direito Tributário do AB Amazonas. Vamos lá, gente. Eu fiz uma tríade de apresentação, um pedido de apresentação com 3 pontos principais que nós vamos abordar referente à despoluição fluvial. Aí você me pergunta, Kleber, o que é uma dicotomia que a gente precisa esclarecer, mas há ligações entre o direito tributário e o direito ambiental. É tão verdade que eu trago para vocês aqui o artigo 225 da nossa Constituição Federal, que ele nos diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial essa de qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ou seja, todos nós devemos preservar o meio ambiente, principalmente o fisco, conforme aqui tem uma passagem no artigo, no dispositivo, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo. O que isso quer dizer? Qual é a função do tributo? Quando nós pensamos em tributo, a primeira coisa que vem em nossas mentes é tirar as receitas públicas do contribuinte, levar para os cofres públicos e repartir de uma forma mais justa, assim por dizer, para todos. Então, o direito tributário ele tem esse dever de manter a máquina pública funcionando, para que ela ofereça um meio ambiente sustentável, onde nós, que estamos vivendo agora, possamos viver de uma forma mais ecológica e para nossas gerações futuras também. Então, o direito tributário, ele há diversas ramificações e ele também se encontra no direito ambiental. Então, esse é o nosso primeiro ponto que nós vamos abordar aqui dessa nossa junção. Perfeito, Kleber. Eu entendi que o direito tributário ele tem conexão com o direito ambiental. Mas e aí? O que são incentivos fluviais? De uma forma bem mais, como posso dizer, bem mais grossa, assim por dizer, né? Sabemos que os incentivos fiscais, né, são benefícios relacionados à carga tributária que são concedidos pela administração pública, né, para algumas empresas e também, às vezes, para as pessoas jurídicas, para as pessoas físicas. Por quê? Porque a necessidade dos incentivos fiscais, aqui basicamente dos incentivos fluviais. Porque os incentivos, ele tem a finalidade de criar um desenvolvimento econômico de determinadas regiões, de crescer de forma social as regiões. Por exemplo, um exemplo que está acontecendo aqui no nosso simpósio, a Zona Franca de Manaus. É uma forma de incentivo para crescer essa região, a parte do norte, que pela localidade tem dificuldade para crescer, porque não tem as mesmas vias de escoamento conforme a cidade do sul e sudeste, que são interligadas por vias mais rápidas, por estradas. As estradas aqui são vias fluviais. Eu tenho mania de dizer, né, que os rios aqui no Amazonas, eles levam a vida. Então, há essa necessidade de ter esses incentivos fluviais para que ocorra 2 pontos principais. O primeiro eu já falei, que é o desenvolvimento econômico de determinada região. E o segundo, já ligando aqui no nosso segundo quadrinho, despoluição fluvial. A partir do momento que nós damos incentivos, o que nós vamos esperar? Um benefício para nós despoluirmos os nossos rios. O que acontece aqui no estado do Amazonas? A Prefeitura de Manaus aqui gasta muito dinheiro com revitalização, com limpezas
aqui nós chamamos de igarapés, né? Mas para fora, se eu não me engano, são córregos, né? Que é aqueles rios que correm dentro das cidades. E gastam milhares e milhares de dinheiro por vários anos só para limpar, mas nunca acaba um problema. O que é mais benéfico? Você já ter um remédio para acabar com o mal pela raiz, ou você deixar aquela ferida crescer e só ir cortando as pontas, mas sendo que vai crescer de novo. Então, nós temos que levar 2 tipos de incentivos aqui. Os incentivos fiscais e o incentivo educacional, que nós temos que ter em mente que nós necessitamos do meio ambiente. O poder público tem que ter em mente que nós necessitamos do meio ambiente. Não só a população, de uma forma geral, mas todas as pessoas que nos representam necessitam ter essa consciência de que necessitamos de incentivos e também de incentivos fiscais e também de incentivos educacionais. Beleza, Cláudio, entendi. Mas como pode ocorrer esses incentivos fluviais para despoluir os rios? Hoje existem diversas modalidades de você se locomover de via terrestre. Hoje existe carro autônomo, drones, carro que funciona na energia solar, algumas invenções funcionam a água. Por que não existir barcos com funcionalidade ecológica, com funcionalidade que não vai poluir tanto os rios? O que acontece? A partir do momento que você liga um barco, você passa a utilizar um barco, aquela água passa a entrar água no barco e aquela água passa nos motores, passa por determinada bomba e volta para o rio. Nesse retorno, o que acontece? Volta resíduos de óleo, resíduos de gasolina. Então, nós temos que buscar incentivos para que essas pessoas que trabalham na parte fluvial busquem meios de não poluir tantos rios. Aí você me pergunta, claro, isso vai acabar a poluição? Não, não vai acabar, mas vai diminuir. E vai diminuir não só a poluição, mas também como os gastos públicos. Porque aí, o que vai acontecer? As instituições privadas vão praticamente estar bancando totalmente esses custos por meio desses abatimentos, né, que vão correr por isenções, compensações, depende muito do que vai estar proposto no projeto. Então, vai ter esses incentivos, esses empresários vão buscar esses meios de despoluir os rios, mas não só os rios onde são navegáveis, mas também os rios que percorrem por dentro da cidade, ocasionando essa despoluição. E também vai gerar empregos, vai gerar uma frota maior de barcos, vai ter mais pessoas disponíveis para trabalhar. Aí você me pergunta, mas Kleber, tem algum projeto de desenvolvimento econômico por via modal aqui no Amazonas? Tem. E tem um projeto que se chama Manta Manaus, já vem sendo discutido há muitos anos, mas infelizmente não saiu do papel ainda. Mas ano passado nós tivemos uma audiência pública, acho que foi no mês 4, se eu não me engano, e deu um avanço. Quem sabe daqui mais uns 5 anos, 6 anos esse projeto saia. Mas não podemos perder as esperanças. Esse é o projeto Rota Internacional Manta Manaus. Aliando, deixa eu explicar primeiro esse projeto. Esse projeto, ele vai ligar o porto de Manta, lá no Equador, ao porto aqui em Manaus, por meio dos rios. Só que nesse projeto tem áreas que vai ter que ocorrer o alargamento das vias fluviais, porque há navios muito gigantes que não vão ter condições de passar. Então, esse foi o primeiro impasse. O segundo impasse é interesse político. Então, nós devemos também ter em nossas mentes, escolher bem os nossos, como posso dizer, os nossos representantes. Nós temos que ter pessoas que querem desenvolver
a nossa economia, que querem desenvolver a nossa região, porque isso daí não vai só beneficiar a região norte, vai beneficiar também a região sul e sudeste. Por que eu falo isso? Os navios que vêm da Califórnia, da Ásia, China, ali, Japão, eles passam pelo Canal do Panamá e vão ali pela costa do Brasil até chegar nos portos que tem ali, o Porto de Santos, ali sul e sudeste, para deixar a carga. Isso demora 45 dias. Com a implementação desse projeto, esses navios vão chegar no Brasil em 20 dias. Há uma economia de 25 dias e para quem já estudou um pouquinho de logística, vocês sabem que um dia faz toda a diferença para esses empresários. E na logística tem até a forma que você coloca a sua carga dentro do barco, porque se você colocar por último, vai demorar para sair. Então, há todo um cálculo. Então, para esses empresários, reduzir de 45 para 20 dias é muito importante. Esse é um dos projetos mais ambiciosos que nós temos aqui, que infelizmente ainda não saiu do papel, mas esse projeto alinhado a incentivos fluviais, porque é necessário ter esses incentivos fluviais, alinhado com a despoluição, alinhado com essa conscientização do crescimento, do progresso, nós vamos ter muitos benefícios, vamos ter empregos, nós vamos ter um escoamento maior. Então, nós necessitamos dessa implementação, de capital importância, né, para a implementação do desenvolvimento da região amazônica, criarem esses estímulos de navegação fluvial. Aí você me pergunta de novo, Kleber, isso está muito lindo, está perfeito, mas por que não existe isso? A resposta é simples: falta de regulamentação, falta de interesse. Inclusive, até o Dr. Kleber Barros acabou de falar, e também alguns palestrantes logo pela manhã falaram também, nós devemos ter a consciência política de escolher pessoas que vão querer o nosso desenvolvimento. Então, e a Luísa também falou aqui, aqui no Brasil não tem uma política tributária ambiental. Então, nós temos que trabalhar, nós temos que buscar isso. E nós temos aqui muitas pessoas, muitos acadêmicos, muitos advogados, e o direito tributário está necessitando desses soldados, desses guerreiros para lutar, para a gente conseguir esses incentivos, para nós criarmos essas teses, porque nós necessitamos desse desenvolvimento. Então, a partir do momento que nós temos pessoas conscientes de que uma determinada região necessita desses projetos, necessita desses incentivos, não só fluviais, mas também já entramos em IPTU verde, ICMS, é necessário a gente crescer, é necessário a gente cobrar os nossos representantes para que possamos ter isso. Há diversos projetos aqui. O primeiro projeto de incentivo fluvial aqui no Amazonas é de 1982. Não foi para frente. Houve outro em 2014, não foi outro em 2016, na verdade. Não foi para frente. Porque a morosidade a morosidade faz com que esses projetos demorem a ser analisados. Então, e termina o mandato de nossos representantes e esses projetos acabam ficando na gaveta. Então, deixa eu só passar aqui. Eu acredito que conseguir passar a informação necessária sobre esses incentivos fluviais referente à despoluição, nós temos que ter em mente esses dois aspectos. Os incentivos fiscais, também os incentivos educacionais, porque não basta a gente estar lutando aqui e ter projetos de implementação de barcos autônomos que não vão poluir, sendo que se não tivermos a população consciente de que nós necessitamos do nosso ecossistema vivo para que possamos viver por muitos anos, infelizmente nós vamos estar ser levados ao fracasso, né? Talvez até a nossa extinção. Então, quero agradecer aqui
oportunidade, doutora Ragélia. Estou muito feliz em estar ao lado de grandes palestrantes, doutor Perilde, doutor Kleber Barros, já conheço de outras áreas, né, de outras apresentações. E muito obrigado pela oportunidade. E espero debater mais esse tema em outras oportunidades. Acredito que é um tema muito importante. E como um bom empreendedor, já deixo a dica aí para os nobres colegas, aproveitarem, porque é um tema fresco que acabou de sair do fogo. Então, aproveitem que é uma oportunidade de vocês ingressarem no direito tributário, serem grandes juristas e terem pensamentos bem avançados, tá bom? Muito obrigado. Doutora Iona, é com você. Obrigada, doutor Kleber. Nós agradecemos muito a sua explanação, ela foi excelente. Foi um esclarecimento muito necessário, porque a gente vê que o direito tributário, ele, como a doutora acabou de falar aqui no chat, tem essa dissonância entre as políticas fiscais e o direito ambiental. Sendo que o direito ambiental é aquele direito que a gente chama de direito intergeracional. Então, é algo que a gente tem que investir desde já para as próximas gerações. Então, é um tema que a gente precisa discutir sempre, precisa divulgar essas informações para a sociedade, para que seja cobrado mais e haja o efetivo cumprimento dessa legislação, porque, particularmente, eu vejo que o direito ambiental ele tem uma legislação muito boa. Em conjunto com o direito tributário, deveria ser algo sincronizado realmente. Então, é algo que a gente tem que lutar para que isso aconteça. As palestras referentes ao ICMS verde, ao IPTU verde e à despoluição fluvial foram de imensa importância para o esclarecimento dessas questões. Agradeço imensamente ao Dr. Kleber Barros, Kleber Oliveira, Dr. Perildes Araújo, pela participação. Foi um imenso prazer participar da apresentação desse painel com os senhores. Agradeço imensamente também a oportunidade concedida pela Comissão de Direito Tributário, na pessoa da doutora Ragélia. Chegamos agora, né, ao final do simpósio, terceiro painel, e esperamos que vocês participem também, as pessoas aqui presentes, das próximas apresentações de amanhã. E é isso, pessoal. Uma boa noite. Só para... Oi? Faço o convite, porque amanhã nós vamos dar continuidade ao nosso segundo dia do segundo simpósio, né? Então, a gente vai ter investimentos e tecnologia, Zona Franca Verde, Zona Franca de Manaus. Então, tem muita coisa importante que deve ser discutida e que todos vocês merecem, sim, estar à frente e a par de tudo que está rolando em relação à tributação e proteção do meio ambiente. Então, até amanhã. Muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.